Deus, Sérgio, que coisa. Gente, isso é incrível. Boa noite a todos. Que a paz e a luz do Mestre Jesus estejam conosco hoje e sempre. Vamos fazer as nossas vibrações, os nossos agradecimentos. Primeiro, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Senhor, que assim sempre. E todos os nossos entes queridos, todo o planeta Terra em muita luz, em fraternidade, em paz. Pedimos, Senhor, por todos os nossos irmãos dependentes químicos que vagam entre as ruas, vielas, becos, bocas e bares. Pedimos, Senhor, para os nossos irmãos moradores de rua. Pedimos, Senhor, para os nossos irmãos que vivem nas penitenciárias, delegacias. Pedimos, Senhor, por todos aqueles que colocam sua vida em risco em prol da coletividade, principalmente aqueles que estão na frente de batalha contra o coronavírus. Senhor, pedimos também por todas as pessoas que estão nos hospitais internadas enfrentando este desafio. Pedimos, Senhor, também pela paz universal entre os homens e pelo Brasil querido, coração do mundo, pátria do Evangelho. Pedimos, Senhor, por todas as religiões, todas as igrejas, todos os centros espíritas, em particular a Casa Espírita Maria de Nazaré. Graças a Deus. Boa noite a todos. Eu estou aqui meia hora falando e eu me dei conta que o vídeo não tinha iniciado, mas tudo bem. Vamos lá, tudo de novo. Eu já tinha feito já a palestra, mas não tinha iniciado o vídeo. O problema é o burrinho que está aqui atrás. O burrinho que está aqui atrás do celular aqui, que não viu esse pequeno detalhe. O tema de hoje é: eu tenho um filho dependente químico, o que eu faço? Lembrando que o trabalho de quarta-feira é voltado para dependentes e codependentes químicos. Tá? O trabalho de quarta-feira é voltado para dependentes e codependentes. O dependente químico é aquele que utiliza alguma substância química e perdeu o controle. Esse é o dependente químico. Então, o termo mais conhecido que a população conhece, vira até chacota, que é uma situação infeliz, é o pé inchado, né? Que fica na beira do bar o tempo todo lá. Aquilo é o dependente químico clássico, as pessoas conhecem. Há o dependente químico também, que passa despercebido pela sociedade, a maioria não se dá conta. O codependente é o ser humano que tem um amigo, um parente dependente químico. Esse é o codependente. Geralmente, quem sofre mais com essa situação do dependente químico é a esposa do dependente, são os pais do dependente químico. Então, esses são os casos mais naturais assim, de codependência química. Mas também tem amigos que são tão amigos que sofrem com um dependente e viram um codependente. Quem precisa do trabalho para a dependência química, um trabalho auxiliar? Quem precisa de ajuda para combater a dependência química? Não é só o dependente químico. O codependente também precisa de ajuda. Às vezes até mais do que o dependente químico. Por quê? Porque o codependente, um amigo, parente que tem alguém próximo que faz consumo de substâncias legalizadas ou ilegais, precisa de ajuda, porque ele quer viver muitas vezes a vida do outro. E nós sabemos que existe o livre-arbítrio. Todos nós temos o livre-arbítrio. O dependente também tem seu livre-arbítrio. O problema é que o codependente ele fica tão aflito da situação do outro
do dependente que ele quer controlar tanto a vida do outro em que ele perde o controle também. Ele fica uma pessoa doente, emocionalmente doente. E essas pessoas também precisam de ajuda, de acompanhamento psicológico, acompanhamento espiritual, tratamento, porque elas adoecem. Essa doença que nasce, que primeiramente fica no campo mental, depois passa para o corpo para o corpo material. Em casos muito graves até. Então, como que o codependente, o familiar, né, deve se relacionar com o codependente, com o dependente químico? Como que deve ser essa relação? Primeiro, a dependência química não é uma questão moral. Não é uma questão moral. Ah, fulano é dependente porque é um vagabundo sem vergonha, não quer saber de trabalhar. Isso é uma frase comum que a gente vê em muitas famílias por aí que tem um membro dependente químico. Não. A dependência química já foi comprovada que é um problema de saúde social, que está instalado na nossa sociedade e que nós não nos damos conta que existe a dependência química. Então, ele é um problema, sim, físico, um problema que se trata com medicina e com psicologia, com psiquiatria, porque há casos de dependência química em que as pessoas começam a ver bichos nas paredes, ver bicho em todos os lugares, ver espíritos para todos os lugares, então também precisa de tratamento espiritual. Essa é a situação. Outro detalhe é que a dependência química traz prazer. Prazer. A gente não gosta de chupar um sorvete, comer um pedaço de pudim. A droga também traz o mesmo efeito. Só que, o pudim não traz viagem, né? Não fico vendo coisas, etc. Isso também é muita lenda também, da dependência química. Achar que as pessoas borboleta, vai ficar vendo arco-íris, vai ficar vendo elefante voando, isso é lenda. Há drogas que levam esse tipo de alteração mental? Sim. Mas são derivados de ácidos, né? O LSD, peyote, isso leva a esses tipos de, digamos, de delírio, né? Mas o restante não leva a isso, não. Né? A cocaína, por exemplo, ela é um estimulante. A pessoa ela perde o sono, aumenta às vezes o libido sexual, a pupila se dilata, né? Os olhos se dilatam, os olhos mais abertos, e o consumo de cocaína é muito feito pelos empresários, por políticos no Brasil. Só que isso é pouco comentado. Inclusive, em corporações da polícia, né, há muito consumo de cocaína. Só que isso não é falado para público, né, mas no campo de pesquisa e psiquiatria, há comprovações nesse sentido. A maconha, por exemplo, é outro tipo de droga. Ela vai trazer um estado mais de sossego. A pessoa fica mais centrada em si, voltada para si mesma, né? Ela vai prestar mais atenção nos detalhes, ela vai querer mais escutar música, pode querer ver filmes, desenhar, etc. Então, as drogas têm diferentes efeitos colaterais, né? Ela pode trazer, por exemplo, a cocaína, a pessoa perde o apetite. Na maconha, já abre-se o apetite na pessoa, né, que é a famosa larica. E por que a pessoa vai para o uso da droga? Porque traz prazer. Ninguém vai para uma farmácia, por mais que estejam lá dando injeção de graça, ninguém vai tomar injeção de graça se não precisar. Eu acho que eu vou ter uma gripe, vou tomar uma injeção lá. Você não vai fazer isso. Você vai porque é uma recomendação médica. O uso da droga, ela traz prazer. O problema é que o uso da droga, que no primeiro momento traz prazer, depois ela traz consequências perversas para a população, para aquele que consome. Por quê? O consumo da droga muitas vezes tem a ver com problemas
emocionais, problemas familiares, problemas financeiros, problemas profissionais. Aí a pessoa vai usar uma substância química, seja legalizada ou não legalizada, exatamente na tentativa de diminuir a dor, a ansiedade, o desgaste, o cansaço. Só que isso vira uma bola de neve. Por que vira uma bola de neve? Porque naquele momento você consegue anestesiar a dor, mas você não está resolvendo o problema da dor. Você não vai resolver o problema financeiro com o consumo da droga. Você não vai resolver o problema familiar com o consumo da droga. Você não vai resolver seu problema emocional, relacionamento familiar com o consumo da droga. Aquele consumo vai trazer satisfação, prazer. Mas a dor, a motivação vai ficar lá escondida dentro de você. E ela vai aparecer. É que nem quando você está com dor de dente. Você está com dor de dente, você vai tomar um analgésico comum, ele vai resolver no primeiro momento. Mas você resolveu o problema da origem da dor do dente? Não resolveu. No segundo momento, você vai aumentar a dosagem daquele mesmo remédio que você tomou para poder parar a dor de dente. Você resolveu o problema da dor de dente? Não. Porque você está só ali anestesiando a dor. Você não foi na causa da dor. A causa da dor é a cárie, o nervo que está exposto. Então a mesma coisa se dá com o dependente químico. Você está anestesiando, você não está resolvendo o problema daquela situação. Então não é um problema moral. Ah, o cara é vagabundo sem vergonha. Mesmo porque já foi comprovado que é uma doença. Uma doença. Catalogado, pesquisado pela ciência. Então como nós devemos nos relacionar? Se você tem um filho, se você tem um parente dependente químico. Não é com xingamento, não é com bravatas, não é com discursos longos, moralizantes, não é falar em Deus que você vai resolver o problema, mas nem sequer você ameaçá-lo com fogo eterno do inferno. Você não vai resolver o problema dele. Você vai resolver o problema do dependente químico demonstrando que você está do lado dele. Olha, eu estou do seu lado para o que der e vier. Você vai ajudá-lo na dependência química, tentando demonstrar a ele que ele é um doente. Só que o dependente químico não aceita que ele é doente. E muitos vão falar assim, eu saio a hora que eu quiser. A hora que eu quiser eu paro. Eu vou parar a hora que eu quiser. Tem esse tipo de coisa. Então, uma coisa que eu não desejo para ninguém, nem para o meu pior inimigo, é ter um parente dependente químico. Porque é doloroso. A pessoa não se dá conta que é dependente. Muitas vezes vira chacota de vizinhos, que os vizinhos não concordam. Há uma dor muito grande porque o dependente químico, dependendo da situação, aumentando a dosagem, ele vai perdendo o controle cada vez mais de sua vida, ao ponto de muitas vezes perder emprego, perder família, perder amor próprio. Às vezes ele perde amor próprio, para de tomar banho, não vê necessidade de mais tomar banho, para com as higienes básicas, como escovar os dentes, pentear o cabelo, não se preocupa mais se está fedido ou não, se a roupa está limpa ou não. O que ele quer é manter o consumo da sua droga de predileção. Esse é um dos momentos mais dolorosos. E aí como que você vai se relacionar com essa pessoa? Bom, tem dois caminhos. Você agir como a grande maioria da população age, achando que é um problema moral, e com grandes discursos vai tentar resolver. Ameaça do fogo eterno do inferno também não vai resolver. A internação. A internação compulsória, em casos, é recomendado em casos para pessoas que perderam o controle total. Se a pessoa perdeu o controle, o dependente perdeu o controle, ele é uma ameaça a si mesmo, é uma ameaça à família. É recomendado a internação. A internação vai resolver o problema da dependência química? Não vai resolver.
É que nem o problema da diabetes. Você tem diabetes, você pode controlar, mas resolver você não vai resolver. Nossa medicina ainda não, infelizmente, para os diabéticos, infelizmente para a boa parte da população brasileira, não tem solução mágica para diabetes. Como não tem solução mágica para dependentes químicos. O que vai acontecer? Você interna a pessoa vai ficar internada 3 meses lá, 2 meses, 3 meses, 6 meses, mas ela vai ter apenas um processo de limpeza química. Vai ter uma limpeza química do seu organismo. Mas você vai resolver o problema da dependência química mesmo é com autoconhecimento. Autoconhecimento, conhecer a si mesmo. Olhar no espelho da vida, procurar respostas naquilo que te aflige. E você vai perceber a situação em que você se meteu. Esse é a principal questão. Há pessoas que vão para a igreja e se curam, é verdade. Que vai para lá e resolve o problema da dependência química. Só com a ameaça do fogo do inferno resolve. Mas para a maioria isso não resolve. Então você tem que ter a internação, a limpeza e tem que ter acompanhamento psicológico. E o familiar que tem um membro dependente químico, o que ele deve fazer? Você internou, procurou conversar, integrá-lo, o dependente químico na família. E ele escolhe voltar para a dependência química. O que você faz? Você tem que viver a sua vida. Você tem que viver a sua vida. Porque você também tem parentes, você também tem escolhas a serem feitas. Você tem uma vida a ser vivida. Você não pode viver a vida do outro. Você pode estar ali do lado, mostrar para o dependente químico que você está solidário à dor dele. Solidário a ele, prestes a ajudá-lo a qualquer momento que ele quiser. Mas você não pode viver a vida dele. Você não pode querer controlar. Olha, não vai pro bar. Olha, não bebe. Porque é a escolha dele. Ah, mas eu posso mudar de cidade para tentar resolver o problema da dependência química? Pode. Às vezes, em muitos casos, ajuda muito. Muito mesmo. Você mudar de cidade para tentar ajudar o seu membro familiar, né, a não consumir mais, ou evitar o consumo da sua droga de predileção. Mas não esqueçam, a droga, seja ela legalizada ou não legalizada, ela está em todos os lugares. A região metropolitana das grandes cidades, como a Grande São Paulo, o Rio de Janeiro, o Belo Horizonte, o Fortaleza, e também nas pequenas cidades no interior do Brasil. A droga está lá. E o dependente químico, se ele quiser usar, ele vai usar. Então, a ajuda principal ela se dá no campo do amparo fraternal. O amparo fraternal é, de fato, a melhor ajuda para o dependente químico. Demonstrar que é dele, que você está lá para ajudá-lo da melhor forma possível. E levá-lo para alguma instituição religiosa. Ah, eu sou católico, pode levar no catequista católico? Deve. Ah, você não é espírita? Na nossa casa espírita existe um trabalho para dependente. Mas ele não quer ir no centro espírita? Eu posso fazer um tratamento à distância para ele? Pode. Você pode fazer um tratamento à distância. E a espiritualidade vai ajudá-lo. Ah, eu posso fazer isso de casa, orando por ele? Pode, mas não esqueçam que junto do dependente químico existe uma infinidade de entidades, um grupo grande de entidades, que não quer deixá-lo sair. Não quer deixar que o dependente saia. Por quê? Porque ele é o canudinho que vai fornecer a essas entidades a sensação que eles desejam, a sensação espiritual que eles desejam, né? Não é que a entidade vai beber, não é que a entidade vai cheirar, vai fumar, mas a entidade vai sentir as sensações que o dependente químico está sentindo. Então vai ter um grupo de espíritos que não vai querer deixar que ele saia daquela situação, porque ele é um escravo daquelas entidades.
Então você precisa de auxílio espiritual, que se dá no centro espírita, se dá na igreja católica, se dá na igreja evangélica. Outro passo, grupos de autoajuda. Grupos de autoajuda é fundamental. Que grupo de autoajuda é esse? Grupo de ajuda tem os narcóticos anônimos, tem os alcoólicos anônimos. Na cidade de Poá, pelo menos um bom tempo atrás, ali embaixo do viaduto, próximo à escola Batuíra, no centro, tinha ali os alcoólicos anônimos. E ali tem um grupo de autoajuda que nos ajuda a manter na sobriedade. Tá? Na sobriedade. Tem os narcóticos anônimos. Tem dentro de algumas igrejas, existem grupos de ajuda para dependentes químicos, sim. E nas igrejas católicas, principalmente, eu conheço. Na igreja católica do centro de Suzano, a matriz, lá até tempos atrás tinha grupo de autoajuda para dependentes. No nossa casa espírita existe um trabalho voltado para dependentes químicos também, que é o Viva Melhor. Tá? Isso é outro caminho que você tem para poder auxiliar essas pessoas. As orações constantes, ajuda, e a ajuda terapêutica profissional. Tá? A ajuda terapêutica profissional também ajuda na libertação da dependência química. Porque lembra que foi falado lá no começo que muitas vezes a pessoa procura canalizar a sua insatisfação do momento, a sua injúria, a sua raiva, a sua frustração na dependência química. Porque ele traz prazer e traz o amortecimento da dor. Então muitas coisas muita coisa de dependência química tem a ver com problemas emocionais que não foram resolvidos. Então, a ajuda profissional é excelente para aquele irmão dependente químico. Mas para ter ajuda profissional, emocional, ou precisa saber que ele é dependente químico. Precisa aceitar a ideia de que é dependente químico. Então, por isso que a dependência de ser tratada. Porque há um preconceito muito grande, achando que é uma questão moral. Há uma falta de informação gigante nessa situação. E também há uma canalização constante na nossa sociedade para o consumo da droga de predileção, para drogas. Por exemplo, o consumo da cerveja está ligado ao quê? A questões sexuais. A mulher é vista como um objeto, a mulher como elemento de propaganda. No cigarro, o que eles procuravam canalizar lá tempos atrás, no consumo de cigarro? Conceito de liberdade, conceito de aventura. Então, para quem é mais antigo aí, lembra do cigarro Marlboro? O cigarro Marlboro, eles procuravam ligar esse conceito de liberdade e aventura nas suas propagandas. Então, lá no cigarro Marlboro tinha propagandas de vaqueiros andando de cavalos nas montanhas lá dos Estados Unidos. Como se fosse a maior liberdade andar de cavalo. Bom, aquela pessoa que está frustrada consigo mesmo, que quer liberdade e não sabe produzir a liberdade, ela cai no conto do vigário. O outro exemplo da propaganda Marlboro foi de aventura. Para quem assistia a Fórmula 1 na década de 90, a propaganda da Fórmula 1, no carro do Ayrton Senna da McLaren, qual era o cigarro? Marlboro, que era o vermelho e branco lá, o carro vermelho e branco. As cores do Marlboro, do cigarro Marlboro. Por quê? Porque tentava canalizar, juntar essas duas coisas. Então, por isso que é um processo delicado, demorado e de constante vigilância. Muita vigilância. Não a vigilância do codependente, porque você não pode viver a vida dele, mas vigilância do dependente. E por isso que é uma situação delicada. Porque muitos dependentes não aceitam que são dependentes químicos, não aceitam que são doentes. Primeiro, aceitar o fato de ser doente
você tem que fazer o quê? Procurar a cura. E aceitar o fato de você não ter controle daquela situação é você ter que dar um braço a torcer para as pessoas que estão lhe cercando, para as pessoas que estão à sua volta. Então, por isso que é um processo profundamente doloroso a dependência química, né? E a dependência química está ligado à história da sociedade, da civilização, da nossa civilização. O vinho está presente no Velho Testamento e no Novo Testamento, o consumo do vinho. Só que ninguém fala aí de pessoas que perderam o controle por causa do vinho. Um dos supostos milagres aí de Jesus foi transformar a água em vinho na núpcias, no casamento. Então ele está presente o consumo de substâncias legalizadas ou ilegais. Contudo, para se combater a dependência química, ela não se dá com bravatas, não se dá com xingamentos, não se dá com como se diz, com ameaças, ameaça do fogo interno, se dá com esclarecimento, muito esclarecimento, tanto por parte do codependente. Se você tem um filho dependente, se você tem um irmão, tem um esposo, a primeira coisa, se você quer ajudá-lo, é a informação. A segunda coisa, depois da informação, é você ter o entendimento que você não pode viver a vida dele. Outro passo é procurar auxílio espiritual e emocional, profissional. Auxílio espiritual ela se dá na igreja católica, igreja evangélica, se dá no centro espírita, né? Se dá lá na Umbanda, se você é umbandista, não tem problema nenhum. Se dá também com a ajuda de profissional, porque o codependente sofre muito, porque ele vê todo o processo de degeneração do dependente químico. Então, o codependente precisa de ajuda. O codependente, ele tem que entender que não pode esconder, eu vou usar um termo aqui, chulo, mas é preciso esse termo chulo, esconder as cagadas do dependente químico. Um dos problemas, principalmente as mulheres, né, que tem marido dependente químico na garagem, chega vomitando pela casa inteira. O que a mulher faz? A mulher, ela vai, geralmente, ela é muito conscienciosa. Não estou falando que ser consciencioso é ruim, ser uma pessoa boa é ruim, não estou falando isso. Mas no caso da dependência química, tem que ter a ver tratamento de choque. Quando eu digo tratamento de choque, não é brutalidade física, não é isto. Porque não vai resolver isso não resolve. O tratamento de choque é a pessoa se deparar com as suas, desculpa o termo novamente, suas cagadas, seus erros, né? Então, se ele não conseguir colocar o carro dentro da garagem, chegou muito alcoolizado, né? Deixou o carro aberto na rua, deixa lá. Deixa lá. Ah, mas ele vomitou na casa inteira, o que eu faço? Deixa sujo. Deixa sujo. Ah, mas ele é violento. Largue dele, se separe dele. Nenhum ser humano merece ser agredido, muito menos uma esposa do dependente químico. Esse é o tratamento de choque que essas pessoas precisam receber. E é muito bom para as pessoas. Ah, mas não é falta de humanidade? Não, que se você despertar. Então ele tem que se deparar com seus próprios erros. Então você tem que ver, ele vai acordar no outro dia, ele vai ver a casa vomitada e vai perceber os erros que ele fez. Vai ver o carro na rua, vai se dar conta dos erros que ele fez. Porque se você limpar o vômito que ele fez, se você tirar o carro da rua, fechar o carro, deixar tudo bonitinho, guardar, se você falar para ele, ele não vai acreditar. Porque tem amnésia alcoólica. Muitos entram no processo de amnésia alcoólica. É doloroso, gente. Ter um membro da família dependente químico é profundamente doloroso. Não desejo nem para o pior inimigo. Mas o tratamento tem que ser de choque, não de brutalidade. Não de ameaças físicas e excesso de discursos
religiosos, isso não resolve. Sem conhecimento prático, científico e ajuda espiritual. Não adianta você obrigá-lo a ir para a igreja, mas você pode ir para a igreja, você tem que se curar emocionalmente também. E deixar aquela pessoa viva. Isso é fundamental. Então, por isso, meus irmãos, esse é um tema importante que a nossa Casa Espírita se dedica, é de quarta-feira, trabalho Viva Melhor para dependentes e codependentes. Todos os dias, às 8 horas, tem a palestra. Eu peço desculpas hoje, porque eu aqui, o burrinho que vos fala, esqueceu de iniciar o vídeo. E aí eu fiquei meia hora falando, tive que voltar meia hora a falar. Fala que mudou o horário para padronizar. E assim, outra coisa também importante falar é o seguinte, que mudou o horário para uma questão de padronização do trabalho da nossa casa, tá bom? A nossa casa tem as palestras às 18 horas, a gente mantém às 18 horas. E outro detalhe, os trabalhos de quarta-feira não estão acontecendo mais ali dentro da própria casa espírita, está à distância, porque não podemos colocar os trabalhadores em risco, os frequentadores em risco, e houve aumento do contágio do coronavírus. Fique com Deus, espero que tenham gostado. Se vocês quiserem algum tema voltado para a dependência química, algum tema mais profundo, pode indicar. Manda aí uma mensagem para a Fabiana, que ela sempre está mais atenada nessas coisas, e eu faço o evangelho voltado para isso, tá bom? Fique com Deus, na luz do Mestre Jesus, hoje e sempre.